que Gideão era o único que estava tentando fazer as coisas diferente. Enquanto o povo de Israel estava se escondendo nas cavernas, um pouco antes, a Bíblia conta que os israelitas eles começaram a fazer cavernas nas rochas para se esconderem dos midianitas. Então, eles tinham uma certa esperança, eles plantavam todo ano eles plantavam, e eles tinham uma esperança que eles iam colher. Mas chegava toda vez os midianitas vinham e tomavam as plantações deles, e eles se escondiam nas cavernas que eles fizeram. Só que Gideão, vendo isso, falou, olha, eu não vou morrer de fome. Eu não vou deixar minha família morrer de fome também. Eu vou fazer o que não estão fazendo. Eu vou Vou malhar o trigo em outro lugar, onde ninguém vai imaginar que eu vou fazer. Então, Gideão estava fazendo uma coisa que os outros israelitas não estavam fazendo. E interessante que quando Deus chama Gideão, ele não estava sentado, parado, esperando acontecer um milagre. Porque a Bíblia fala que o povo de Israel chegou no momento que começou a clamar a Deus. Deus, ou salva a gente, porque não está dando, a gente está morrendo de fome. A Bíblia fala que os midianitas estavam tirando tantas coisas deles, eles tiravam os bois, tiravam tudo deles, tudo. Não era só as plantações, eram os animais deles, era tudo que eles tinham. Mulheres, era tudo, tirando tudo. Então, e a Bíblia fala que o povo de Israel estava ficando empobrecido. Imagina o povo de Deus empobrecido, que fala que lá nos textos, em outros textos, fala que seria o povo mais próspero, seria tanta coisa tal que Deus tinha falado para eles, mas eles estavam empobrecidos, aqui fala no texto, um pouquinho antes. E aí por isso mesmo o povo clama. E aí Deus vai lá e manda um profeta. E o profeta conta, né, o porquê que tinha acontecido aquilo, mas fala que ia livrar o povo. Algo acontece nessa questão também. O povo de Deus é um povo que é cuidado de Deus, como que é a palavra? É protegido de Deus. O povo de Deus é um povo protegido de Deus. Tenho certeza que Deus protege a cada um de vocês de tantas coisas, protege a mim também, de tantas coisas que poderia ter acontecido com a gente. Mas o povo de Deus é um povo protegido. E aconteceu uma coisa aqui no povo de Israel, que eles infelizmente começaram a adorar outros deuses. Mesmo eles tendo passado por tudo que eles passaram, Deus colocando eles no caminho, ainda assim eles se esqueceram de Deus e começaram a adorar outros deuses. Nessa que eles começaram a adorar outros deuses, Deus tirou a proteção. Porque imagina, eu sou Deus, eu falo para vocês obedecerem as minhas regras, vocês simplesmente viram as costas para mim e começam a adorar outros deuses. O que eu vou fazer? Eu não posso mais abençoar esse povo, não posso mais proteger eles. Então Deus tirou a mão de proteção. E o povo ficou 7 anos nas mãos dos midianitas. Até que eles clamaram a Deus e Deus veio e interviu. Deixa eu só ler uma outra parte aqui, que está lá no capítulo 7. Só para eu não me esquecer. Eu já me esqueci. Não, é isso mesmo. Me ajuda aí a recordar. E Deus vai lá e salva os midianitas. Então lembrei. A questão que por que Deus chamou Gideão? Porque ele estava fazendo algo diferente e ele não estava parado. Estava tentando fazer diferente. E a mensagem que eu deixo aqui para finalizar com vocês é: não olhe o seu passado. Não olhe a situação que você está vivendo agora. Não olhe para o seu presente. Seja ele qual for. Deus ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Um futuro maravilhoso para cada um de nós. A gente não pode nem imaginar, nem sequer imaginar. A palavra diz que olho algum viu, mente imaginou do que Deus está preparando para cada um de nós. Coisas que olhos nunca viram. Então Deus ele tem preparado coisas lindas e maravilhosas para a gente. A história de cada um de vocês são histórias maravilhosas que Deus tem escrito sobre vocês. Não ouçam a voz, como eu disse, né, a voz de Satanás que quer jogar o seu passado. E não ouça mesmo nem as pessoas que falam como você está hoje. Nem a você mesmo, porque a gente olha muitas para nós mesmos como estamos agora. Né? Olhe para Deus e Ele mostra o seu futuro, mostra o que Ele quer tornar, o seu potencial. Aleluia. Deus ele enxerga isso em você. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.
É um prazer muito grande estar aqui na casa da senhora, com todos vocês aqui reunidos. Amém. Eu me lembrei, sabe o que, Felipe? Você falando na história de Gideão, eu lembrei de uma passagem do Grande Conflito, cara, que é na página 28, do Grande Conflito, que diz assim, ó, a mente das pessoas se afastaram-se de Deus. E agora elas passaram a servir homens cruéis e falíveis. Olha só aqui o que está acontecendo na humanidade, né? E é a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Bem parecido. Né? Naquela época o povo seria próspero, mas acabaram passando essas necessidades. Porque a nossa mente se afastou-se de Deus para servir outros deuses. Né? Isso aqui é muito sério isso. Né? Eu achei interessante que ele fala que o povo se afastou e chegou um momento que eles estavam sofrendo tanto que eles pediram a Deus, eles clamaram a Deus. E Deus mesmo chateado, né, com aquela situação, porque eles viraram as costas para ele, Deus mesmo assim, ele procurou ali a dedo quem é que estava ali à disposição dele e colocou Gideão. Ele sempre usa pessoas, né, para trabalhar no meio do povo dele, então ele ainda assim se dispôs. E eu percebo que às vezes a gente olha pra gente, como mesmo foi colocado, a gente olha pro nosso presente e fala, já era, não tem mais jeito. E Deus é só clamar a Ele que Ele arruma um jeito, que Ele resolve nossa vida, Ele soluciona os problemas e devemos ser muito gratos, né, a Deus. Amém. Por isso. Glória a Deus por isso. Uma coisa outra interessante também é que Deus, Ele... as pessoas ali, todos estavam com medo. O povo de Israel estava com medo. O próprio Gideão estava com medo, senão ele não estava malhando trigo ali no lugar do vinho. Não estava malhando trigo escondido. Todos estavam com medo. Mas o medo, ele não pode te atrapalhar de ir avante. Então existe diferença. O covarde, ele tem medo, mas o covarde ele não vai. O medo pode até tá em você, você pode até estar com medo, mas não pode te bloquear, te impedir de ir avante. Porque se te impede de ir avante, aí vira covardia, que era o que Deus não queria. Deus não queria que os covardes viessem e lutassem junto com Gideão. Imagina você lutar do lado de covardes. Que na primeira lutinha que tivesse, largasse a espada e saísse correndo e fugisse. Imagina só. Porque nenhuma guerra precisa ter um ao lado do outro ali, protegendo um ao outro, não somente a sua vida. Outro ponto que Deus ele separa os 300 dos outros... dá os 7.000 e... Não, como é? 7.300? Não, 7.700, né? Não, 9.000. Perdi 9.700. Tá mal de matemática. Por que Deus separa eles? Porque quando eles simplesmente largam as suas armas e bebem água lá, como se fossem uns cachorros,